bem? Estamos aqui mais uma vez para falar com você, trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. E hoje nós estamos com um tema muito interessante, um tema muito importante para o nosso tempo, para esses dias, né? Os dias onde as pessoas têm tido suas dúvidas. E hoje nós queremos falar sobre tatuagem, pecado ou não. Nós vamos discutir alguns pontos e aí você tira a sua conclusão, né, sobre se é ou não pecado. A tatuagem é um tema muito relevante nos dias que nós estamos vivendo, né? Nesses dias a qual virou-se moda na nossa juventude, na nossa geografia no Brasil, né? Porém, nós temos que analisar à luz da Bíblia aquilo que a palavra nos ensina sobre alguns pontos. E o primeiro ponto, a Bíblia diz lá em Levítico, capítulo 19, versículo 28, a palavra do Senhor vai falar sobre que não devemos fazer corte no corpo, marca, né, culto aos mortos. Aquele texto, ele não pode ser aplicado para nós hoje. Por quê? Porque aquele texto, ele está falando da diferenciação do povo judeu com os outros povos, né, com os povos que cultuavam outros deuses. Então aquele texto é um texto que serviu naquela época para o povo judeu. Então não podemos hoje colocar aquele texto como base para discutir e proibir tatuagens. Porque de fato o texto ele não tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Porém nós devemos pensar sobre algumas outras coisas em relação a isso, né? Em relação à tatuagem. Um ponto interessante que nós devemos pensar é sobre por que fazer uma tatuagem, para que fazer uma tatuagem, né? Existem outros textos como 1 Coríntios 6,19, o qual também muitas pessoas utilizam para dizer, né? Fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas esse texto, o contexto que Paulo estava falando sobre a imoralidade sexual, né? A lascívia, a homossexualidade, enfim. Ele está falando sobre esse ponto nessa época, nesse período. Então também não serve para encaixar para nós como tatuagem ser pecado, né? Na verdade, na realidade, não se existe nenhum texto bíblico que eu possa afirmar que a tatuagem é pecado. Mas eu quero trazer para você nessa tarde uma reflexão sobre a tatuagem. Quando um crente em Jesus, um jovem cristão que quer viver para a glória de Deus, ele pensa em fazer uma tatuagem, existem alguns pontos que ele precisa observar. Ele precisa analisar alguns pontos. E eu quero analisar esses pontos com você nessa tarde. Algumas considerações que devemos fazer. Primeiro, os seus pais, o que eles dizem quando você fala de fazer uma tatuagem? Qual é a reação do seu pai? Qual é a reação da sua mãe quando você fala, vou fazer uma tatuagem? Se for casado, qual a reação do esposo? Qual a reação da esposa? O que eles falam quando você fala em fazer uma tatuagem? Se a reação for negativa, é um ponto que eu não devo fazer a tatuagem. Primeiro porque se for meu pai ou minha mãe que me proíba, eu estou em desobediência. Então o pecado se torna não por conta da tatuagem, mas sim por conta da desobediência. O primeiro ponto que nós devemos observar, um jovem cristão deve se observar, é sobre isso, né? O que meu pai e minha mãe acham, o que minha esposa ou meu esposo acha sobre a tatuagem. O primeiro ponto deve ser esse. O segundo ponto é qual é a igreja. A igreja que você congrega, ela permite tatuagem? Se a igreja que você congrega não permite tatuagem, então se você fizer a tatuagem, você está em pecado. Não por causa da tatuagem, mas por causa da doutrina da igreja. A doutrina a qual você decidiu estar debaixo, ela proíbe a tatuagem. Então eu não devo fazer por conta da doutrina que eu estou debaixo. Se eu fizer, eu estou em pecado, mas não por conta da tatuagem, por conta da desobediência à minha liderança, desobediência aos meus pastores. Hebreus capítulo 13, versículo 17 deixa muito claro: obedecei os vossos guias espirituais. Outras traduções dizem: obedecei os vossos pastores, que velam por vossa alma, como quem há de prestar conta no último dia.
Então, a obediência ao sacerdote, a obediência ao pastor, ela deve ser muito observada na nossa vida. Então, esse é o segundo ponto a ser analisado. Terceiro ponto, a origem da tatuagem. A tatuagem ela tem uma origem espiritual. Qualquer tatuagem, por mais simples que seja, ela tem uma origem espiritual. Observe que uma pessoa, quando ela faz uma tatuagem, ela diz, eu vou fazer uma tatuagem. Aí a moça vai e faz uma borboleta perto do pescoço, né? Ou uma flor no braço, ou o nome de um parente. Observe que a pessoa nunca fica em apenas uma tatuagem. Ela sempre vai fazer outras, e outras, e outras, e outras. Tem até o ditado que os que fazem tatuagem dizem, né? Que a tatuagem é um caminho sem volta, porque depois que faz uma, a pessoa quer fazer outra, outra e outra e outra. Por quê? Porque a origem da tatuagem é uma origem espiritual. É uma origem espiritual. Nós vamos observar na antiguidade que a tatuagem ela foi colocada como uma marca ao culto dos deuses pagãos, culto a demônios, né? Na Polônia, e depois veio para a Grécia, e depois veio para as pessoas lá, os piratas, e assim nós vamos vendo que a tatuagem ela é algo espiritual. A origem da tatuagem é uma origem espiritual, ela foi criada por um propósito, né? Lá atrás. Não que hoje uma pessoa que faz tatuagem, ela está devotando a algum deus ou algo semelhante. Não é isso, né, que eu estou dizendo. A pessoa às vezes faz o nome de Deus, ou o nome do pai, ou o nome da mãe, ou da mulher, ou do marido, ou do filho. Não está dizendo que ela está devotando, mas a origem da tatuagem é espiritual. Observe que há derramamento de sangue. Uma tatuagem, quando você faz a tatuagem, automaticamente você derrama sangue, né? Que é diferente do derramamento de sangue quando você se corta, que é algo que você não quis, né? Involuntário. Agora, quando você faz uma tatuagem, você derrama sangue de maneira voluntária. Isso é uma origem espiritual e também deve ser observada por mim e por você como cristão. Uma outra coisa a ser considerada é a motivação do coração, né? Qual é a verdadeira motivação do seu coração quando você vai fazer uma tatuagem, né? É vaidade? Por que você quer fazer essa tatuagem? Qual o motivo de fazer essa tatuagem? Quem é o seu modelo na tatuagem? Por exemplo, hoje a tatuagem, no dia de hoje, né, 2021, nós temos locais que as pessoas estão fazendo tatuagem. É aqui no braço, né, nessa parte do braço, ou atrás da coxa, né, da perna, na batata da perna chamada lá, né? As pessoas estão fazendo tatuagem. Por quê? Porque isso aí veio do jogador de futebol, de pessoas famosas, né? Os youtubers, e assim as pessoas vão imitando. Então, quando eu decido fazer uma tatuagem, eu estou sendo influenciado por quem, né? Qual é a motivação do meu coração? E um quinto ponto que nós devemos considerar é a visão da região que eu convivo, a visão da região que eu moro. Por exemplo, nós estamos aqui, eu falo de Açailândia, Maranhão. Eu acredito que esse vídeo vai chegar em alguns lugares, mas eu falo de Açailândia, Maranhão. E nessa cidade, a visão das pessoas ainda é bem assim, vamos dizer assim, bem contra a tatuagem, né? A maioria das pessoas, por causa que é um interior, apesar de ser uma cidade muito grande, 120 mil habitantes, também é uma cidade que ainda tem uma visão de interior. Então, eu como cristão, se eu fizer uma tatuagem, né? Como é que as pessoas vão me olhar? Será que eu vou ter o respeito delas ou eu vou ter a desaprovação? Isso não quer dizer que eu tenho que caminhar por aquilo que as pessoas me aprovam ou não aprovam. Eu preciso entender o seguinte, que eu sou servo de Deus e eu sou o outdoor de Deus na terra. Ou seja, as pessoas precisam olhar para mim e ver Deus na minha vida, né? Então eu preciso observar qual é a visão das pessoas. O evangelho, querido, ele se trata de renunciar aquilo que é permitido, né? Tudo me é lícito. A própria palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 12, né? A palavra do Senhor diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, observe sobre isso também, sobre a visão das pessoas, como que as pessoas vão ver você dentro desse processo. E o crente, ele deve fazer uma análise sincera sobre tudo isso antes de fazer uma tatuagem. Observa bem, uma pessoa com seus 60 anos de idade, tatuada, não é uma visão muito bonita, né?
a pele fica flácida e a tatuagem ela enruga. Então não é uma visão bonita. Então é isso que você quer de fato para a sua vida? Será que o desejo de fazer essa tatuagem não é um momento que vai passar, né? E não podemos esquecer também que nas décadas anteriores a tatuagem era um símbolo de rebeldia, né? Na época do droga, sexo e rock and roll, a tatuagem era um símbolo de rebeldia. E outros mais, né? Que nós vamos ver no decorrer da história, né? Que as pessoas marcavam seus corpos como um símbolo de ritual pagão. Então analise bem antes de fazer uma tatuagem. O meu conselho é que você procure os seus pais, depois procure os seus pastores. Se tiver na bênção e você de fato, depois de analisar tudo isso e achar que ainda deve fazer, querido, seja feliz. Mas procure os seus pais, procure os seus pastores e entre num entendimento sobre isso, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria deixar para você, é uma reflexão, né, que nós devemos analisar sobre isso, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deixa um like aí, né, curta nossos vídeos, curta o nosso canal da igreja e se inscreve aí no canal, porque você vai receber as notificações. Nós vamos estar postando vídeo aqui toda semana. Vai ser algo maravilhoso, reflexões poderosas da parte de Deus. Traremos conteúdos poderosos de Deus, revelações profundas da palavra, e você será muito edificado. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que querem saber um pouco mais sobre tatuagem, e deixe também aí o seu comentário no nome de Jesus. Deus abençoe.